eram tantas pessoas falecendo, né? 500, 600 por dia. A gente imagina, 500, 600 pessoas morrendo por dia na Itália dessa doença, né? E aquilo me tocou até como ser humano e como idoso, né? Já que a maior ocorrência da doença em formas graves era nos idosos. Mas, sobretudo, me tocou como epidemiologista. A epidemiologia é o estudo da ocorrência das doenças. E ela transforma números em interpretações, em projeções. A força da epidemiologia justamente está em transformar números, temos 300, temos 400 casos, analisar aquilo e permitir que a gente estude. E eu, então, comecei a publicar alguns números e as minhas considerações, né, como epidemiologista, como médico. Eu conhecia já o Vieira de muito tempo, né? Eu e Vieira somos amigos há muitos anos e pintou um clima, né? Eu e Vieira, porque nós rapidamente conversamos e falamos, não, nós vamos tocar esse trabalho juntos, e assim nós começamos uma relação à distância, dadas as circunstâncias, né, da pandemia. Sim. E rapidamente também, a gente começou a publicar, mas tinha um bolho ali especial, né, Vitor? A gente disponibilizava para a imprensa, sempre procurava encaminhar a você mesmo, a outros órgãos da imprensa, mas nós recebemos um estímulo que foi muito importante lá pelo mês de final de abril, maio, de alguns colegas da Unesp, particularmente o professor Carlos Magno, que é uma pessoa notável, com certeza nós vamos falar mais dele aqui hoje, e o professor Alexandre Naime, né? E eu me lembro que um dia o Naime foi a primeira pessoa que falou, vocês têm que guardar tudo isso, esse material, e para depois publicar um livro. Eu me lembro perfeitamente que ele falou essa frase. E assim foi crescendo, né, na minha cabeça, do Vieira, essa ideia de guardar todo esse material. Nós temos mais de 1000 postagens na rede social, gráficos, tudo isso, e resultou nesse livro, que sairá brevemente. E agora que passou, parece que não foi tanto tempo, mas foi bastante tempo, né, de lockdown, de pandemia, e 3 anos, né, de trabalho. Nós tivemos um primeiro ano que foi... As pessoas se apavoraram muito, né, lembra? Sim. Teve uma repercussão, fechamento do comércio, né? Eu me lembro que logo ali no mês de março, ontem uma pessoa me comentava, você lembra, no dia X de março, nós paramos de fazer tal, logo em março de 2020, Sim. Né, por uma determinação do governo do estado de São Paulo, as academias fecharam, os manicures, né, as fechou o comércio, fechou tudo. O comércio, e logo em seguida as escolas, né, aulas suspensas, não as escolas fecharam, as aulas presenciais, né? Ou seja, o ensino passou feito à distância, e assim passamos o ano de 2020 inteiro. Mas você veja, né, que a expectativa, né, eu vou falar uma frase aqui que eu vou falar muitas vezes hoje, que é o seguinte, está lá no livro, é porque tem tanto assunto relacionado, e eu relendo o livro, eu vejo, puxa, nós conseguimos falar um pouquinho de tudo. Exatamente isso está no livro. Quando, lá pelo segundo semestre de 2020, eu fiz uma publicação em que eu dizia, muita gente lá no mês de março dizia, não, isso aí vai ficar assim uns 15, 20 dias. Essa era a expectativa. Sim, achatar a curva lá. Eu lembro perfeitamente que chegou a dizer, quando as escolas fecharam, em março, bom, e como é que fica? Não, esse mês a frequência fica normal. Se precisar ficar fechado mais um mês, nós vamos antecipar as férias, que seriam as férias de julho. Sim. Sim, nós vamos voltar à normalidade nas escolas
no segundo semestre, praticamente, do ano seguinte. Sim. Então, isso se prolongou por mais de 12 meses. As pessoas achavam que as aulas iam voltar ali, final de abril, começo de maio.